Oi, professor. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. professor Araceli. Boa tarde, professor. Boa Oi, tarde. professora. Professor, é que terça-feira eu faltei as duas últimas aulas porque a internet caiu e ontem eu não participei das 4 aulas também porque eu voltei aqui para Goiânia. Eu também não participei das 4 aulas porque eu estava na minha outra avó e ela não tem internet. E eu faltei na terça nas 2 últimas aulas, que foi a de... Arthur, quinto ano, quem faltou, assiste às aulas na plataforma, tá? Eu coloquei as minhas 2 aulas de ontem lá na plataforma, aí vocês assistem, ok? Professora. Eu já tô olhando, professora, já as aulas. Ok, Arthur. Ô, professora, Oi, Pedro Victor. eu faltei ontem porque eu precisava de levar o meu irmãozinho no hospital, porque ele tem problema de pele. Sim, fiquei sabendo, Pedro Victor. Os vídeos da aula foram gravados, tá? É só você assistir na plataforma. Teve revisão ontem, para quem perdeu, ontem foi revisão de língua portuguesa. Ontem a gente também teve uma revisão de matemática, na verdade, ontem, terça-feira. A gente vai continuar nessa aula, tá bom, gente? Lembra que tem mais alguns assuntos lá que eu quero revisar com vocês. Então... Ô tio, você trouxe a canetinha da mesa detalhadora? Sim, hoje eu trouxe. Não entendi nada. O áudio dele ainda está muito estourado. Gabriela, ele disse que ele vai continuar fazendo revisão com vocês nessa aula. Ah, tá. Se quiser me passar o roxo, pode me passar. Te passei agora. Tá bom. Deixa eu ver quantos participantes já tem. 49, 50. Vou esperar um minutinho a mais só. Quando é 1h15, a gente já começa, tá, gente? Tio, libera Tio, ontem você deu aula pra gente? Ontem não tem aula de matemática. Dia de quarta-feira não tem. É que eu É queria para pegar o caderno, professor Eric, eu só prestar atenção. Se quiserem pegar o caderno para de repente ir anotando o que eu for fazendo aqui, mas é tudo revisão, gente. Então, a gente já falou nas últimas aulas e vai ser igual na terça-feira, como eu comentei com vocês. Eu não vou ficar muito tempo parado em um quadro para a gente aproveitar bem nosso tempo, tá bom? Para a gente conseguir revisar tudo. Eu ainda quero revisar com vocês ângulos e eu quero revisar números decimais. Então, nas 2 aulas de hoje e na de amanhã, eu quero revisar tudo isso. Por isso que eu não vou ficar parado muito tempo num quadro só. Então, professor, só prestar atenção para ir revisando tudinho da nossa prova, pode fazer. eu amo o número decimal, professor. Oi, Miguel. Eu amo o número decimal. É legal, né? Trabalhar com número decimal, também acho. Professor, você tá na escola, não tá? Sim, tô na escola. Ô tio, você gostou da minha cicatriz no nariz? Eu fiz uma cicatriz aqui. Tava brincando de jogar aqueles negocinhos da chinela, né? Fingindo que era shuriken, acertou meu nariz. Oh, meu Deus. É besta. Professor, Oi. basicamente, o que o senhor disse pra gente... O que você disse, praticamente? Um resumo breve, porque na última aula eu não consegui, porque a minha internet estava muito ruim. Não consegui na aula de robótica e nem na aula de matemática. Ó, mamãe, tanto que é Raul, diferente do celular. então, nesse caso, o que você vai fazer? Depois, dá uma passadinha lá na plataforma, eu vou terminar de subir os vídeos e vou colocar a aula passada lá na plataforma de vocês, tá bom? Então, entra lá, porque precisa ficar falando, correndo aqui para você. Você pode entrar lá e pegar a aula anterior e já ver a revisão dessa primeira parte inteirinha, tá bom?
Mas faz assim que eu acho que fica melhor do que eu ficar, por exemplo, Só o suco tá bom. rapidão por cima. Porque aqui, ó, só o que eu quero lembrar com vocês é que a gente revisou o que são polígonos, as 3 condições, Automático. e falamos desses 2 tipos de polígonos. Gente, cuidado com os áudios abertos, tá bom? Não vai não. João Francisco, seu áudio está ligado. E aí nós tínhamos falado, então, de 2 tipos específicos de polígonos, que eram os quadriláteros e os triângulos. O que eu quero lembrar com vocês aqui agora, nessa segunda parte da nossa revisão, é sobre ângulos. Então, já vou colocar aqui o nomezinho do título da aula de hoje. A gente vai começar vendo ângulos. Dando tudo certo, a gente já vê números decimais também. Mas eu preciso que vocês lembrem algumas coisas aqui sobre... Vamos lá, eu vou fazer, gente, naquele mesmo esquema de terça-feira, tá bom? Eu vou explicar a partezinha aqui, vou revisar com vocês o que a gente já falou sobre ângulos. Depois eu vou abrir um momento para as dúvidas. Então, para ficar organizadinho, não ficar interrompendo assim toda hora, já coloca o íconezinho da mão, se vocês têm alguma dúvida, tiverem alguma dúvida nessa parte de ângulos, e concentra bem aqui, tá, gente? Na minha explicação. Bom, o que nós tínhamos visto sobre ângulos? A ideia de ângulos é quando a gente tem 2 semirretas. Lembra lá que a gente falou que semirreta começa num ponto, começa num lugar e vai infinito para o outro lugar. E eu tenho outra semirreta que parte lá daquele mesmo ponto, ou seja, sai lá daquele mesmo ponto. Essa abertura que aparece entre uma semirreta e a outra, a gente chama de ângulo. Só que lembra, gente, que a gente comentou que não necessariamente precisa ser só em semirretas. Tem vários lugares à nossa volta que dão ideias de ângulo. E aí a gente falou vários durante a nossa aula que eu estava falando de ângulos, de situações que aparecem, que parecem que tem ângulos. Tipo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Entre os dedos, ó. Entre os meus 2 dedos aqui, por exemplo, eu tenho uma ideia de um ângulo. Ó, o cantinho do quadro, deixa eu mostrar ali para vocês. O cantinho do quadro aqui, ó, tem uma ideia de ângulo. Entre as latinhas aqui, ó, as cerâmicas. Ou seja, gente, tem várias situações onde pode aparecer um ângulo. Sim, Laura, pode falar. Isso daqui, ó, é o exemplo desse aqui? Ó, o ganchinho aí, onde aperta para sair a água ou o álcool que tiver dentro, lembra, nessa dobrinha. Tudo que tiver uma certa dobrinha e forem retinhos, vai lembrar uma ideia de ângulo. Aí, o que eu quero lembrar aqui com vocês que a gente tinha falado de ângulos? Dependendo da medida que ele tem, a gente classifica eles de formas diferentes. Então, lembra que a gente expressa ângulos com a unidade de medida que é graus e que uma volta completa tem quantos graus mesmo? Vamos ver se vocês lembram. 360. Isso. Então, algumas informações importantes. Primeiro, uma volta completa tem 360 graus. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Outra coisa importante é a respeito da classificação, que é o que eu falei para vocês. Então, vamos lembrar os nomes, ó. Vamos ver se vocês lembram os nomezinhos da classificação de ângulos. Só um minutinho. Uma volta metade é 180? Metade de uma volta, 180. Porque é a metade de 360. 360 e 270. Isso. Aí, Então... O de 90 era qual, professor? Oi? De 90 graus? Calma que a gente vai falar dele aqui agora. Primeiro, antes de eu chegar lá no de 90, vocês lembram qual que é o nome que a gente dá de 0 graus? Volta. Não. Ângulo nulo. Isso.
Se eu não tenho uma abertura, por exemplo, ó, entre esses 2 dedos meus aqui, ó, eles estão fechadinhos, não tem abertura. Então, eu falo que aqui tem 0 graus, ou seja, um ângulo nulo. Não tem nenhum tipo de abertura. E quando o ângulo ele está entre 0 e 90 graus? Por exemplo, o Agudo? de 40 Ângulo reto. Agudo. Isso. Qualquer número, gente, que vocês pensarem que tiver entre 0 e 90, vai ser classificado, então, como um ângulo do tipo agudo. Então, um ângulo de 43 graus é um ângulo agudo. 0 e 90 ou 0 a 90? Entre 0 e 90. Na escrita aqui, eu quero um número que está entre o 0 e o 90. E aí, gente, a ideia do que eu dei para vocês é que geralmente o ângulo agudo, ele fica mais fechadinho, ó. Então, se eu ver um ângulo como esse aqui que eu estou fazendo agora, mais fechadinho assim, vocês já podem começar a pensar que ele é um ângulo do tipo agudo. A gente já pode começar a falar que ele é um tipo agudo. Ele fica mais fechadinho, tá? Sabe porque eu faltei? Vamos lá. Já... É tipo... Professor, É tipo esse ângulo aqui, professor? Isso, esse ângulo que eu representei aqui no início, ele é um ângulo agudo. Eu nem preciso... Todo ângulo que eu estiver dei. meio fechado é agudo, né? Isso, já que ele está fechadinho assim, eu já sei que ele vai ser um ângulo agudo. professor, eu posso falar uma coisa? Sim, pode falar. Semana que vem vai ter prova, certo? Laura, se for dúvida sobre prova, essas coisas, eu posso te pedir para você mandar para a tia Graciele, para a gente conseguir terminar a revisão? Pode ser? Professor, eu tava confundindo o agudo com o obtuso. Oh, cuidado. Mas eu então. lembrei agudo. Agudo, ele é menorzinho. E o ângulo de 90 graus, vocês lembram? Obtuso. Ah, é reto. Reto. Um ângulo exatamente igual a 90 graus é um ângulo do tipo reto. E lembrem outra coisa a respeito do ângulo reto. Ó. O ângulo reto é o único que tem um símbolozinho especial para ele, que é um quadradinho, tipo esse aqui, ó, com um pontinho no meio. Essa é uma representação à parte para o ângulo de 90 graus. Então, apareceu isso aqui, automaticamente você já pode garantir que é 90 graus, tá bom? O exercício não precisa falar nada. Só a imagem já me mostra lá que é 90 graus. Gente, pode me responder uma pergunta? Só um minutinho, Luiz. Lembra do combinado lá do início? Eu quero manter ele aqui. Guarda aí rapidinho, já coloca o íconezinho da mão, porque eu já vou finalizar essa parte aqui e já vou abrir para as dúvidas de vocês. Tá bom? Tia, eu queria pedir um negócio para o senhor rapidão, posso? Sim, Jamile. O senhor pode me explicar de novo, só para reforçar o que é agudo? Sim, o ângulo agudo é qualquer ângulo, Jamile, que está entre 0 e 90. Pense aí num número entre 0 e 90. Se o ângulo tiver essa medida, ele vai ser chamado de agudo. Então, por exemplo, um ângulo de 85 é um número que está entre 0 e 90. Então, ele é um ângulo agudo. Gente, professor, posso dar um exemplo? Quando o ponteiro pequeno está no 12 e o ponteiro maior está no 3, aí isso aí é 90 graus, não é, professor? Isso, é um ângulo reto. Às 3 horas da tarde aparece um ângulo reto. Às 9 horas da noite também. Ou melhor, 9 horas da manhã, ou 9 horas da noite, ou 3 horas da manhã, ou 3 horas da tarde. Agora, se for 12 com 6, é um ângulo raso. Isso. Mas vamos lá, então. Para a gente finalizar, eu abri para as dúvidas. Então, um ângulo nulo não tem abertura. Um ângulo agudo está entre 0 e 90. Um ângulo de 90
é o que a gente chama de reto. E agora, a gente tem um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Obtuso. É o ângulo do tipo obtuso. E assim, e esse ângulo, gente, diferente do ângulo agudo, o ângulo obtuso, geralmente, ele aparece mais aberto. Ó, ele sempre tem essa impressão de que ele está mais aberto. Então, esse ângulo que eu estou representando aqui, ó, é um exemplo de um ângulo obtuso. Ele fica mais aberto, diferente do agudo, que fica mais fechado. Então, esse é um exemplo de É um igual obtuso. aquelas cadeiras de sol. Isso, as cadeiras de sol, elas abrem num ângulo. Boa noite. Muito cuidado com os áudios abertos, por favor. E outro tipo que a gente viu também foi o ângulo que é exatamente 180 graus. Esse ângulo de 180 graus, a gente chama ele de ângulo raso. Exato. Professor, Então, o ângulo raso, eu posso ele faz assim, conferir. ó, ele parte aqui e aí ele abre de novo certinho, 180 graus aqui, ó. Ou seja, o de 180 graus, gente, é aquele que a gente falou no comecinho, que é de meia volta. Então, quando eu dou meia volta, ou seja, pegar metade de uma volta completa, dá 180 graus. Sim, Laura, o que você ia falar? Eu só posso conferir que eu fiz uma anotação desses números assim. Eu posso conferir para ver se está certo, se obtuso, se ângulo, se agudo. Posso falar? Vamos fazer assim, deixa eu finalizar o último e aí você fala, pode ser? Que aí você já confere todos de uma vez. Tá fazendo barulho ou tá saindo só meu áudio? Tá fazendo um barulho. Ah, tá. É porque eu tô no celular do meu pai e ele tá trabalhando aqui. Tá, não tem problema não. É só deixar fechadinho e quando você falar, aí pode abrir. Gente, e aí o último que a gente tinha visto é um ângulo de uma volta completa. Então, se eu não estiver olhando no ângulo lá que não está abrindo, na verdade eu estiver olhando a volta completinha, a gente pode falar que esse ângulo é um ângulo de volta. 360. Ou só pode colocar a volta, né, professor? Isso, ou simplesmente volta. Pode colocar ângulo de volta ou simplesmente ângulo, ou simplesmente volta. Eu coloco assim porque a gente está falando Professor, ângulo agudo, ângulo reto. Vamos fazer assim, então. Deixa eu já observar aqui quem colocou as... Tio, como representa? Tá. E aí, É o Guilherme Henrique. certo. E aí eu vou seguir essa ordem, tá, gente? Quem quiser perguntar, coloca a mãozinha, ou então levanta a própria mão, ou então manda lá no chat para a tia Graça, que ela pode mandar aqui para mim, que eu vou abrir para as dúvidas, tá? Professor, é para copiar? Primeiro, Raul, eu falei no início da aula e tá no bate-papo também, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Professor, Guilherme, dúvida só sobre ângulos, né? dessa parte aqui, basicamente, por favor. Guilherme Henrique, sua vez de perguntar. tio, tá bom aqui o áudio? Está bom o áudio, dá para escutar. Tá, se 360 graus é assim, ele pode ser assim? Anti-horário? É porque se 360 graus é assim, sim. roda assim, se ele pode rodar assim? Pode, não tem problema. Quando eu faço assim, não quer dizer que tem que ser nesse sentido, é só a ideia de que deu uma volta. Mas qualquer lado que você der uma volta, assim ou assim, é 360 graus. A ideia é, não importa para qual sentido, se é horário ou se é anti-horário. Tá bom? Ô, tio, e também, tio, e se o 360 graus, a gente pode falar da 7 360 graus, ou a gente conta 360 mais 360? Mas isso é uma das dúvidas até que o Luiz tinha perguntado há um tempo atrás, e aí eu comentei que essa ideia de ângulos maiores que 360 graus é assunto lá para o 7º ano, tá bom? Então não precisa se preocupar agora com essa ideia de ângulos maiores que 360. Mas, de certa forma, é isso. Quando dá mais de uma volta, vai dando mais que 360.
Professor, posso falar agora? Para ver se tá certo? Laura, Vamos seguir a ordem aqui, Laura. Só você colocar a mãozinha na tela, tá? isso. Agora, Luiz Augusto. Professor, é que sobre esses ângulos, eu queria saber qual é um ângulo da nossa visão, a visão do ser humano. A visão do ser humano, ela não chega, por exemplo, a 180 graus completo, mas a gente tem uma amplitude de quase 180, tá bom? Tá. Porque E assim, a outra quando a gente pergunta- foca a visão um pouco para cá, a gente perde um pouquinho de cá. Aí quase chega, tá bom? Eu peguei uma entendi. preta. A outra pergunta... Desculpa, Luiz. Abre seu áudio, por favor. Jamile, seu áudio está aberto. Você fecha ele para mim, por favor. Luiz, pode abrir seu áudio e perguntar? Na aula passada, eu não sei se foi na aula passada ou retrasada, o senhor disse que fez uma pergunta para a gente, né? E a gente tinha que saber qual era infinito, né? Os ângulos eram infinitos e a outra palavra lá não era infinito. Eu queria saber o que o senhor tinha dito e o que é. O senhor pode me explicar? Luiz, eu não estou lembrando desse momento. Que o ângulo era infinito. Os ângulos A aula foi aqui, eram... ó. A gente estava falando de polígonos. Mas eu não lembro de ter falado alguma coisa de infinito, não. Na verdade, só o que eu lembro é que alguém me falou que o símbolo do infinito, tinha visto o símbolo do infinito. Mas para isso, eu não lembro de ter falado nada de infinito na última aula, não. Eu acho que o professor aprende mais que nós. Gente, lá tem, para quem entra das escolas, né? tá, obrigada. Luiz, eu vou tentar lembrar aqui. Tá chegando. Vai chegar? Gente, Luiz, eu vou... É a Jamile que está com o áudio aberto, eu consegui fechar o dela. Obrigado, tia Graça. Luiz, eu vou tentar lembrar aqui, mas tá vendo, na última aula a gente estava falando de polígonos, falamos de quadriláteros e triângulos. Eu não lembro de ter comentado. Só uma coisa que eu lembro do infinito foi que alguém me falou que tinha visto o símbolo, que a gente até brincou que ele era um 8 deitado. Mas foi Luiz Augusto. Um 8 com sono. Tá bom? Tio, é um 8 deitado, tio. É um 8 deitado. Eu tinha comentado isso. É que eu vou entrar aqui na plataforma. Eu tinha visto no jogo que a bola era infinita e ele ficava assim, ó. Luiz, eu vou ver aqui na plataforma. Para você não entrar na plataforma agora, presta atenção, não entra agora, porque eu tô na aula. E aí você vai perder minha explicação para olhar lá. Faz assim, depois da aula. Você entra lá e aí qualquer coisa amanhã a gente tira essa dúvida, tá bom? Foca aqui. Tá bom, sem problemas, professor. Agora é a vez da Gabriela. É o tio. Sim, você. Peraí. Professor. Um círculo. Não é como 360 graus? Sim. Então, podemos considerar que o círculo pode ser, tipo... ele pode ser uma mostragem de um ângulo? Sim, tanto que uma volta completinha no círculo é 360 graus. Ou na circunferência, né, que é na bordinha. Então, uma circunferência, uma volta nela completinha é 360 graus. Professor, mais uma. Formas geométricas sem ser... Algumas formas que não tem, tipo, um triângulo. Ele é reto. Tem formas geométricas que não são retas? Tem. Sem ser o círculo? Não tem a circunferência. Agora, as outras que são com as meio curvadas, aí tem, a grande maioria não recebe um nome diferente como a circunferência, tá, Gabi? Mas aí a gente só fala que é uma curva. Então, uma figura que é um não polígono. A gente fala simplesmente que é uma figura plana, ó, uma figura que não é um polígono. Tá, obrigada. Tá, por nada.
próximo é o Plínio. Agora é o Plínio. Professor, eu tenho duas dúvidas. Os cabos aqui de fone, eles têm algum ângulo? Perdão, Plínio, eu não consegui entender. Os cabos aqui, os cabos assim de fone, eles têm algum ângulo ou não? Plínio, se dá a ideia de abertura em algum lugar, então, sim. Igual esse meu, por exemplo. Entre um fone e uma linha e outra, do fone, tem um ângulo, tá vendo? Então, se ele dá essa ideia de abertura, sim, aparece um ângulo. Agora, um óculos, ele tem um ângulo? Aonde? Óculos, ele tem ângulo? Óculos, sim. Entre a haste e a lente, por exemplo, tem um ângulo. Pode ser que o modelo do óculos apareçam alguns ângulos lá nele também. É isso. Deu a ideia de abertura entre duas coisas que estão saindo de um mesmo ponto, tem um ângulo entre eles. Tá bom? Agora é a vez da Yasmin Vitória. Yasmin Vitória. Pedro Victor. Ô, professor, Oi. por acaso, o ângulo ele pode ser em qualquer forma? Como assim, Pedro, em qualquer forma? A ideia é, tipo assim, apareceu alguma abertura em várias coisas que estão em volta aqui da gente. Pode dar a ideia de um ângulo. Então, tipo, para a tela do seu computador que você está olhando aí, a tela, nos cantinhos dela, dá uma ideia de ângulo, por exemplo, porque está tendo uma abertura. Então, quando tem uma abertura, a gente consegue enxergar um ângulo, dá uma ideia de ângulo. Igual essa pasta? Isso, essa pasta, por exemplo, entre os cantinhos dela, a linha, esse elástico dela, também aí na ponta da pasta, também aparecem ângulos aí. Então, onde dá ideia? A própria cadeira que você está sentado aparece. Também. Isso, na cadeira, pode ter ideia. Então, sim, em tudo, praticamente, que a gente olha, a gente consegue ver uma ideia de ângulo. Laura Vitória. Professor, eu tinha uma pergunta para... certo. Até o 160 graus raso, até mesmo quando ele é reto, assim, ele tem um ângulo? Ele é reto, como assim? Tipo esse raso, ó? Sim, então... Até mesmo se for reto, tem ângulo. Isso, como esse aqui, tá vendo? Olha lá, ele tá retinho assim, então aparece um ângulo aqui em cima, que é o ângulo raso. Ele tem até um nome, ó, ângulo raso, que é de 180 graus. Então, mesmo retinho, ainda... Entendi. E posso falar outra coisa, para ver se tá certo aqui? Fala, pode falar aí, deixa eu ver se tá certo. 95... obtuso, 22 agudo, 180 raso, 14 agudo, 90 reto, 160 na verdade, de volta, 124 obtuso, 1 agudo, 38 agudo. Vamos lá. Você falou que era 160 de volta. Cuidado, 160, ele é obtuso. 360, que é o de volta, tá bom? Uhum. Não, porque eu tinha falado errado. Ah, tá. No lugar de 3, tinha falado 1. Teve outro que você falou aí para mim, foi, assim, agudo ou obtuso. 124. Isso, a 124, né? Especifica qual que é. Não tem como, por exemplo, gente, isso é importante, ó, um ângulo ele ser agudo
e obtuso ao mesmo tempo. Ou então ser agudo e reto, ser raso e agudo. Então, ele só é um, tá bom? Então, nesse caso, Laura, do 124, ele é obtuso, porque ele está em 90 e 180. Tá. E o 0, ele é o agudo Aqui, ó. também? Olha lá, o meu primeiro... Não, nulo. Isso. Aí o 1 é agudo, certo? O 1 já é agudo. Ah, tá. Então foi isso. Obrigada. Por nada. O próximo é Arthur. O próximo é o Arthur Souza. Eu tenho duas perguntas. Eu quero primeiro saber se os graus são infinitos. Sim, Arthur, é aquela ideia do que eu comentei agorinha. Se der várias e várias voltas, cada volta vai aumentando mais 360 na contagem. Só que, de novo, essa ideia vocês vão aprofundar muito mais lá no 7º ano, tá bom? E a outra, por exemplo, eu tenho um triângulo. Se eu dar a volta nele, vai ser 360, não vai? Vai continuar sendo 100. Isso, não importa, tipo assim, ó, tem um triângulo. Não importa, tipo, a figura que esteja lá. Uma volta completa é 360 graus. Agora, é diferente de eu falar, tipo, dos ângulos lá dentro dele. Então, tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui. Aí a gente fez até um experimento que somando tudo isso aqui, sempre dá os 180. Lembra que a gente fez uma coisa assim? Obrigada. Por nada. Raul, sua vez. Professor, Oi, Raul. você vai colocar algum tipo de plataforma... Nossa, eu esqueci o nome. Você vai organizar em slides essas... Revisões. As matérias? Sim, essas revisões que eu estou fazendo aqui, vai juntar a da de terça, a de hoje e a de amanhã. Vou colocar lá na plataforma até com esse nome. Revisões da semana tal para a prova. Aí pode entrar lá que vai estar lá tudinho, tá bom? Então tá. Já vou organizar tudo hoje aqui já, para amanhã ficar só o último videozinho para vocês da última parte da revisão. Miguel é o próximo? Agora é o Miguel. Professor, já tirei uma dúvida. Já? Ok. Maria Clara Ribeiro. Professor, eu não entendi muito bem. Certo, Maria Clara. Só me ajuda em qual parte que você não entendeu muito bem? Para ficar mais Que de eu fala, te ajudar. Que o senhor estava explicando na volta que dá 360. A ideia é tipo assim, então, ó, esse dá de uma volta. Eu tenho aqui, por exemplo, essa semirreta aqui, ó. Se eu sair daqui e der uma volta completinha em torno dela, a gente tem um ângulo de 360 graus, ou seja, ele dá uma volta completinha aqui nela, ó. Um exemplo para para vocês entenderem melhor. Deixa eu pegar o meu reloginho bem aqui. Como a gente sabe que uma volta dá 360? Toda vez uma volta a 360 graus. Isso é convencionado e todo na matemática se baseia, que envolve ângulos, se baseia nisso. Uma volta completa é 360 graus. Tá? Então, um reto dá 90 graus. Isso, aí a partir disso que a gente tem então essas outras classificações, tá vendo? O de ângulo nulo, então, se for reto, obtuso, raso e volta. Oi? Então, suponhamos que seja 2 retos. Esses 2 retos, se eu fazer 2, vai ser o dobro do 90 de um reto? Se você pegar 2 ângulos retos e juntar, você vai acabar tendo um raso. Porque 90 mais 90 é 180. E aí 180 dá um ângulo raso. Muito. Certo? Agora eu entendi, muito mais fácil. Obrigada. Só um exemplinho para você da ideia de uma outra coisa.
Só então finalizar essa partezinha. O ponteiro dos minutos aqui, ó, por exemplo. Ou então dos segundos. Nesse tempo que a gente estava falando, o ponteiro dos segundos está aqui, ó, completando 360 graus. Quando passa 1 minuto completinho, ele completou 360 graus. O ponteiro dos minutos também completa 360 graus. O ponteiro das horas também completa 360 graus. Só que cada um em um tempo diferente. O dos segundos é o mais rápido, ó. Ele está dando uma volta completinha aqui, ó. E aí ele está fazendo, então, 360 graus. 360 graus, uma volta completa. Isso. Ah, professor, para ficar mais fácil nas minhas revisões, eu tô tirando print de tudo e eu fiz um grupo para cada matéria, só comigo. É tipo assim, eu mando todas as revisões para aquele grupo, para ficar bem mais fácil para mim ver. Ah, legal. Essa ideia dos grupos. O próximo é o Guilherme Henrique. Sim, Guilherme. Meu áudio tá estourado? Não, tá tranquilo. Meu áudio tá estourado? Não, pode. Pelo menos para mim tá Ô tranquilo. tio, o grau pra todo mundo tá tranquilo? Tranquilo? Uhum. Tá meio De alto. boa. Tá bom. Pode falar, Guilherme Tá Henrique. de boa, Isso. Guilherme. Tá Pode falar. tranquilo. Uhum. Ô tio, todas as formas, redondo, quadrado, triângulo, eles conseguem rodar os 360? Ou precisa ser só o redondo para rodar? Não, a ideia, Guilherme, é assim. Por exemplo, eu tenho lá um quadrado, igual, por exemplo. No quadrado aparecem alguns ângulos dentro dele, tá vendo? Nesse caso, principalmente, são ângulos de 90 graus no quadrado. Só que tudo que eu pegar e tiver a ideia de que eu estou dando uma volta, não importa se é em torno do quadrado, se é em torno de qualquer coisa. Se eu dei uma volta, a gente fala que é 360 graus. Então, sempre, né, mais ou menos essa ideia. Dei uma volta, é 360 graus. Agora, quando eu falo de polígonos, assim, aí a gente é mais os ângulos que estão lá dentro. No caso de um quadrado, é importante saber que os ângulos lá dentro do quadrado é 90 graus. Ok? Obrigado. Por nada. Deixa eu ver aqui, na listinha tá a Laura Vitória. Agora é a Laura Vitória. Professor, eu quero falar uma coisa. Se todo... se eu fazer... Até mesmo se 360 graus, se eu fazer... Ai, peraí que eu não tô dando conta de explicar. Se eu fazer tipo um círculo, só que sem linha reta. Só que sem semi-reta. Não, peraí. Só que cheio de voltas. Mesmo assim, ainda vai ser 360? Calma, Laura, deixa eu tentar entender. Você fala tipo assim... Vamos supor que eu pego uma circunferência, como essa aqui, ó. Sim. Fala que ela, sim... O que eu sei? Que uma volta nela é 360. Só que nesse caso, Laura, eu preciso saber... Eu tenho um ponto de começo e eu tenho um ponto de final. Então, eu preciso saber que ela começa num ponto e eu preciso saber que ela termina em algum ponto. Professor? A característica aqui da circunferência é que em qualquer ponto vai dar certo. Se eu sair daqui, der a volta completinha na circunferência, eu vou ter feito 360 graus. Mas eu preciso de um ponto... Mas e se a linha for torta? E se eu fazer o círculo com as linhas todas tortas? Ainda vai ser 360? Tortas como assim? Você fala fazer um trem tipo assim? Tipo assim. Laura, a ideia é a volta, não é a figura em si, é a volta. Se você der uma volta, é 360 graus. Professor? Tá me ouvindo? Você travou. Professor, é um quadrado. O professor tinha travado.
Eu acho que foi a sua, Laura, porque você deu uma travada aqui na minha tela também e os outros meninos continuaram normais. Né? Pelo menos para mim foi assim. Posso explicar de novo, por favor? Essa parte aí? Sim, ó, o que eu falei? A ideia principal do ângulo não é, tipo assim, o que está em volta. A ideia é se você está dando uma volta ou não, tá? Então, deu uma volta completa, é 360 graus. Está em torno de um quadrado, mas a ideia é a volta, né? Então, se eu tenho uma volta, é 360. Não precisa ficar pensando só na figura assim em si, ó. E aí, Laura, quando eu falo de ângulo, igual tem aqui, ó, dois, aqui e aqui. Quando eu falo de ângulo, a gente não fala de um caminho assim todo torto. A gente está falando só da abertura e aí a representação que fica. Tá bom? Tipo, essa setinha aí que você fez de vermelho, tem um ângulo, não tem? Na dobra dela? A ideia, ó lá, ela dá uma ideia de que tem um ângulozinho lá dentro. Ah, entendi. Ok. Gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tia Grace, aí para você tá aparecendo o tempo de aula? Tá sim. Tá? Já. Meu... Pra mim não tá, professor. O professor aqui tá também tá desse aparecendo, jeito. tio. Gente, por favor, deixa só... O professor aqui também tá por aparecendo favor. que já acabou a aula. Sim, Tia Grace, eu não consegui te escutar. Já acabou já, tio Eric, pra mim. Né? Eu não sei o que aconteceu, então, com o meu Zoom. O meu irmão acabou de dizer, professor, que os 10 minutos, o Zoom tirou os 10 minutos. Então, deve ter sido isso. Porque hoje, Tia Graça, eu fiquei assim, a todas as aulas, não aparecendo o tempo para mim. Aí eu não sei o que aconteceu, ou se está chegando, ele vai encerrar do nada. Então, gente, eu já vou encerrar com vocês aqui, para vocês terem um tempinho para a próxima aula também. Olha lá, já é 1h53. Professor, já é 1h53. E aí, amanhã, a gente, então, fala sobre números decimais, que é a última partezinha da... E aí a gente fecha a revisão, tá bom? Professor, antes de o senhor encerrar, eu posso amanhã fazer uma pergunta mais do conteúdo dessa aula? Pode. Anota aí amanhã na parte das dúvidas, já pode ser, você entra com a dúvida dessa aula aqui, não tem problema não, tá? Tio. Oi, Laura. Amanhã é dia de mostrar os PECs? Não, amanhã é dia de revisão de números decimais. Amém. Gente, então, tchau. Tia Graça. Já passou. Todo mundo.